Você vai aprender física, eu garanto. Fera, a força de atração gravitacional, força-peso, é uma força radial, ou seja, está na linha do raio do planeta. E é convergente, ou seja, aponta para o centro do planeta. Quando a gente fala do trabalho da força-peso, a gente vai poder ter um trabalho resistente ou um trabalho motor de acordo com o tipo de movimento vertical do corpo. A gente vai assumir que o centro do planeta está sempre abaixo do corpo e por conta disso, quando a gente estiver se deslocando para baixo, a gente está favorável ao sentido da força-peso. Do contrário, se a gente estiver se deslocando para cima, a gente vai estar no sentido contrário ao da força-peso. Isso quer dizer então que quando o deslocamento é vertical para baixo, a força-peso favorece o movimento, então o trabalho é motor e por isso é positivo. Já quando a gente tem um deslocamento para cima, a gente tem que a força-peso é contrária, se opõe ao movimento e por isso seu trabalho é resistente e o sinal por isso é negativo. O trabalho da força-peso pode ser encontrado de forma bem simples, multiplicando massa vezes gravidade, massa vezes gravidade é força-peso, vezes variação da altura, que aqui está relacionada ao deslocamento. Simples assim, força vezes deslocamento. A gente pode ter sinal positivo ou negativo para esse trabalho, como a gente acabou de falar. Positivo é quando o deslocamento vertical é favorável ao sentido da força-peso. E a gente vai assumir que isso acontece quando o deslocamento é para baixo. Então, se o corpo está se deslocando para baixo, o trabalho da força-peso é positivo. Ao contrário disso, quando o deslocamento for para cima, está no sentido contrário ao da aceleração da gravidade, aí a gente vai ter o trabalho da força-peso como negativo. Mas, Ives, e se o deslocamento não for somente vertical? Se ele for inclinado, ele se deslocar para cima e para o lado? Ora, a força-peso é sempre vertical. O deslocamento, quando é horizontal, forma 90 graus. E a gente sabe que quando força e deslocamento formam 90 graus, o trabalho da força é nulo. Isso significa que em deslocamentos laterais, o trabalho da força-peso não existe. Na verdade, é igual a zero. Ou seja, independentemente da trajetória, a gente só considera a variação de altura na hora de calcular o trabalho da força-peso. Não importa se ele sai de A e vai direto para B, não importa se ele vai mais embaixo, depois sobe e vai para B, não importa se ele vai lá em cima e depois volta para B. Não importa a trajetória. Não importa a trajetória para o cálculo do trabalho da força-peso. Apenas a variação na altura. A gente vem aqui, ó, ver qual é a altura ou qual é a cota de A, qual é a cota de B, e para a gente o que importa é essa variação de altura. A gente não precisa se preocupar qual a trajetória entre os pontos, apenas saber se houve variação de altura e quanto é essa variação de altura. Indo de A para B, eu estou ficando mais alto, eu estou para cima. Então, o trabalho da força-peso é negativo. Se eu tivesse vindo de B para A, eu estava ficando verticalmente mais baixo e aí eu teria trabalho positivo. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então,
cai matando aí nesse like, já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um livro de 500 gramas é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal com atrito constante, coeficiente 0,1. O trabalho realizado sobre o livro pela força normal à mesa é em joule. Fera, cuidado! Essa questão é a típica questão fácil que muita gente erra por não acreditar que possa ser tão fácil assim. Ele dá a massa do corpo, diz que é 500 gramas, diz que esse corpo desliza sobre uma mesa horizontal, aí eu atribuí aqui o movimento para a direita, diz que há atrito e que o coeficiente é de 0,1 e pergunta qual o trabalho da força normal à superfície. Ora. Se a gente está falando de força normal à superfície, a gente está tratando de uma força que é perpendicular ao movimento. A força normal forma 90 graus com o apoio e, como o corpo desliza sobre a mesa, o deslizamento acontece perpendicularmente a essa força. Ora, trabalho de uma força constante é igual ao módulo dessa força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, que nesse caso é 90 graus. E aí acabou, porque como o cosseno de 90 graus é zero, qualquer que seja o módulo da normal e do deslocamento multiplicado por zero dá zero. Então o trabalho da força normal nesse caso é nulo. O valor do trabalho da força normal é igual a zero. E a alternativa que diz isso para a gente é a letra B, de boazinha, tranquila, fácil demais. A figura abaixo representa um pêndulo cônico. Um pequeno corpo de massa m preso à extremidade de um fio gira descrevendo uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. E o fio forma um ângulo θ com a vertical. T e P são respectivamente a força tração e exercida pelo fio e a força peso. Considere as afirmações sobre o trabalho realizado por essas forças. A afirmação 1, fera, diz assim: o trabalho realizado pela componente vertical da força de tração T cosseno θ é nulo. Fera, o movimento acontece na horizontal e a tração, a componente da tração vertical, forma 90 graus com o movimento. E aí você já sabe, se a força é perpendicular ao movimento, a gente tem trabalho nulo. Então a afirmação está correta. Item 2. O trabalho realizado pela componente radial da força de tração T também é nulo. Fera, muito cuidado aqui. A tração radial está na linha do raio, aponta para o centro. A velocidade é tangente à circunferência. Então, o raio e a tangente formam 90 graus. Então, a cada instante, a componente radial da tração é perpendicular ao vetor velocidade. Então, a componente da tração, que é radial ao movimento, também é perpendicular ao movimento. E se é perpendicular, é nulo o trabalho. E por fim, o trabalho realizado pela força P, que é a força peso, é nulo. Ora, fera, peso é vertical, o movimento é na horizontal. Então a força peso é perpendicular ao movimento, trabalho nulo. As três afirmações estão corretas. Logo, a alternativa que diz isso pra gente é da letra E, de eita poxa. Essa foi fácil, hein, fera? Vamos juntos. Durante a Olimpíada de 2000 em Sydney, um atleta de salto em altura de 60 kg atingiu a altura máxima de 2,10 metros, aterrissando a 3 metros do seu ponto inicial. Qual o trabalho realizado pelo peso durante a sua descida? Fera, falou em trabalho realizado pela força-peso, aí você já sabe, trabalho
da força-peso é positivo ou negativo, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura. Lembrando que é positivo quando o corpo está descendo e é negativo quando o corpo está subindo. Aqui considerando que o centro da Terra está abaixo do corpo, porque ele é positivo sempre que o deslocamento é se aproximando do centro da Terra e ele é negativo sempre que está se afastando do centro da Terra. Não importa qual trajetória, o que importa é a variação da altura. No caso da questão, o trabalho da força-peso enquanto o corpo está descendo vai ser a massa 60 vezes a aceleração da gravidade 10 vezes a variação de altura, que é da altura máxima 2,1 até o solo, que é 0. Então a variação de altura é 2,1, está descendo, positivo. Eu tenho 60 vezes 10, 600. 600 vezes 2,1 vai dar 1.260 Joule. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra B. B de boazinha, tranquila, questão simples de aplicação da fórmula, atenção apenas aos sinais.